Se você gosta de séries sangrentas, imprevisíveis e que, mesmo assim, trazem grandes reflexões, você com certeza já assistiu ou está assistindo Round 6 da Netflix. Eu sou Alberto Delisola e hoje vamos falar um pouco sobre essa série coreana que vem surpreendendo muita gente e deixando a galera ansiosa para uma possível segunda temporada. A cultura coreana tem ganhado mais espaço no Ocidente. A exemplo do filme Parasita e de várias bandas pop. E a revolução na produção cultural coreana traz no seu DNA a mistura de vários elementos. Elementos que normalmente são tratados de maneira bem separada por Hollywood, por exemplo. Assim, Round 6 é uma série que consegue nos trazer drama, ação, aventura, suspense, terror, tudo ao mesmo tempo. Além disso, ela ainda segue uma fórmula datada de mais de 5 séculos antes de Cristo. Antes de entendermos como isso tudo se mistura, vamos a um breve resumo da trama. Mas primeiro, claro, 2 avisos. Tem spoiler pra caramba pela frente e não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para sempre acompanhar nossas análises. Gin-hoon é um homem viciado em apostas e que acumula dívidas e está bem longe de poder sustentar a sua filha, que logo se mudará com a sua mãe e padrasto para os Estados Unidos. Então Gin-hoon rouba a própria mãe, é espancado por agiotas e ele vive de fracasso em fracasso. E para deixar tudo pior, a sua mãe, que é diabética, requer cuidados médicos que eles não podem custear. No entanto, a sua sorte parece mudar quando ele encontra um homem em uma estação. E esse homem o oferece um tipo de jogo que acaba o rendendo uma graninha. E esse misterioso homem deixa um cartão com o número. Gin-hoon aceita entrar em um jogo ainda maior e acorda num salão com outras 455 pessoas. Daí em diante, a trama se desenrola com jogos sangrentos, violência, traição e muitas surpresas. O desespero das pessoas por dinheiro é contrastado com o medo da morte. Tendo tido a possibilidade de voltar suas vidas, os jogadores decidem, afinal, voltar para aquela batalha sangrenta, onde há pelo menos a esperança de se conseguir dinheiro, já que na vida real, vários participantes não têm perspectivas muito melhores. O próprio Gin-hoon pode ser morto a qualquer momento por agiotas. E outros personagens como Sang-woo parece contemplar o suicídio o tempo todo. E Oh Lin-han enfrenta seus últimos dias de vida devido a um câncer. Além da mistura de tantos elementos, podemos dizer que a série trabalha através de fábulas, histórias curtas, geralmente com animais ou objetos que possuem algumas características humanas, como a fala, e que trazem diferentes morais. Em Round 6, cada fase do jogo é uma história dentro de si. Para entendermos isso um pouco melhor, vamos voltar à época de Esopo, que viveu entre 620 e 564 a.C. Esopo é um personagem bastante misterioso. Ninguém sabe exatamente como ele viveu, de onde ele veio, ou o que ele fazia além de escrever. Há quem diga que ele foi um escravo. E existe também a hipótese cada vez mais aceita de que ele tenha nascido em algum lugar da África subsaariana. A suspeita é reforçada pelo fato de que vários animais nas suas fábulas têm como hábitat natural o continente africano, não é realmente um continente europeu. E mesmo que você não saiba muito da história de Esopo, é quase impossível que você não tenha ouvido falar na sua enorme coleção de fábulas, que incluem, por exemplo, a lebre e a tartaruga, a cigarra e a formiga, a raposa e as uvas, Pedro e o lobo e várias outras. Essa última sendo inclusive citada na própria série. E apesar de serem tidas como infantis, suas histórias são construídas para mostrar a natureza humana através de metáforas e analogias. Esopo parecia entender como ninguém que o simbolismo alinhado a uma narrativa simples ganha poderes inimagináveis. Aliás, não é à toa que até hoje essas fábulas fazem tanto sucesso. Além disso, Esopo tem influência incontestável sobre escritores, seja de maneira direta ou indireta. Round 6 se apropria disso na sua narrativa. O seu diretor, Hwang Dong-hyuk, pegou livremente as referências infantis e as contrastou com o mundo adulto e brutal. Enquanto Esopo usava animais com características humanas, Dong-hyuk fez o caminho inverso, desumanizando as pessoas,
que sequer tinham seus nomes revelados. Todos eram apenas números. Isso, claro, sem contar com os capangas cujos rostos nunca eram revelados e os chamados VIPs, que usavam máscaras de animais. Parte da fórmula inebriante da série é justamente criar uma massa de formas que se traduzem melhor como símbolo do que como indivíduos. Assim, a série consegue contar um arco maior com a questão central: será que podemos confiar nos homens? Ao passo que ainda nos demonstra, jogo a jogo, diferentes dilemas da vida. Todos os jogadores estavam mais do que satisfeitos em poder ganhar mais de 45 bilhões de wons, o que seria o equivalente a mais de 200 milhões de reais. Até que o primeiro jogo começa e todos percebem que o preço a se pagar pela derrota é a morte. Enquanto uns tentavam voltar desesperadamente e eram mortos, outros tentavam correr sem parar, na esperança de ganhar um jogo chamado de Batatinha 123, que também é conhecido como Meia Meia Lua 123, e eu nunca ouvi falar desse jogo na vida, mas a produção aqui falou que aqui em Belo Horizonte é Batatinha 123. Como que chama essa brincadeira na sua cidade? Conta aí nos comentários. Mas enfim, o jogador 001, apesar da sua idade, da sua condição, foi um dos jogadores que mais se destacaram nesse jogo. O seu segredo, assim como na fábula A Lebre e a Tartaruga, foi, é claro, a constância. Mas é óbvio que a moral da história não para por aí. Acabado o primeiro jogo, notamos que cada jogador representa uma qualidade para se vencer. Unindo-se num time, Swangwoo, o número 218, representa a inteligência. Olinan, o 001, representa a experiência. Abdul Ali, o 199, representa a força física. E o protagonista, Gin-hun, o 456, representa a bondade. Ainda temos outros personagens que representam a fé, a solidão e assim por diante. E essas características só podem ser vistas tão claramente porque todos estão vivendo uma situação extrema, o que suscita questões sobre a própria humanidade. Podemos então relacionar várias reflexões de Esopo a cada episódio, como a persuasão é frequentemente mais efetiva que a força. Quando Sangu faz aquela palhaçada com Abdul. Rapaz, aquele negócio lá doeu mais do que bater o dedinho do pé na quina, hein? Sacanagem. Também podemos citar: uma migalha comida em paz é melhor que um banquete servido na ansiedade, que não apenas se relaciona ao último banquete entre os finalistas, mas à própria condição de riqueza e ao peso da culpa que Gil-hun passa a carregar. A sua vitória foi a vitória da bondade humana, mas está muito longe de representar qualquer tipo de alívio. Pelo contrário, entendemos que, apesar de vencedora, a bondade precisa enfrentar batalhas tanto metafóricas quanto reais. E se você não acha que Round 6 traz narrativas como as fábulas, o próprio diretor Dong-hyuk afirmou: eu queria escrever uma história que fosse uma alegoria, uma fábula sobre a sociedade capitalista moderna. Algo que retratasse a competição extrema, mais ou menos como a extrema competição da própria vida. Mas eu queria escrever algo que usasse os personagens que conhecemos na vida real. Por fim, existe ainda uma fábula de Esopo que conversa muito bem com Round 6. O homem velho e cansado está recolhendo gravetos na floresta, mas ele está tão irritado e cansado que joga toda a pilha de gravetos no chão e pede pela morte, que logo surge na sua frente. Absolutamente assustado com a perspectiva de realmente morrer, o homem diz: é que você poderia me ajudar a pegar de volta esses gravetos? A fábula termina dizendo que nós frequentemente nos arrependeríamos se todos os nossos desejos fossem concedidos. Essa é a fábula que, por vezes, dependendo da sua versão, traz a mensagem: cuidado com o que você deseja, porque você pode conseguir. Esta é uma profunda reflexão sobre as ilusões da vida e daquilo que pensamos que é o melhor. Somos presos a ilusões de que fama, dinheiro podem nos trazer felicidade por si só, quando na verdade ainda vemos várias pessoas ricas e famosas que estão em estado de depressão ou que chegam até mesmo a cometer suicídio. A verdade é que, apesar de a falta de dinheiro trazer tristeza, o excesso de dinheiro não traz excesso de felicidade. O que faz Olinan dizer: você sabe o que alguém sem dinheiro tem em comum com alguém muito rico? Viver não é divertido para eles. No fim, nós sacrificamos muitas coisas em nome do dinheiro. Sacrificamos tempo,
lazer, relacionamentos. O próprio Gin-hoon não teve nada daquilo que esperava. Sua mãe acabou morrendo, a sua vida continuou miserável, a sua culpa continuou perseguindo. De certa maneira, achamos que sairemos ilesos de situações em que outras pessoas perderam muito. O começo de uma redenção só chega a Gin-hoon quando ele volta a agir com bondade. Ele doa dinheiro para a mãe de Sang-woo e resgata o irmão de Sae-byok. O que será de seu futuro? Por enquanto podemos apenas especular, mas para muito além do dinheiro, a série nos mostra que devemos agir com bondade. Porque, como mais uma vez Esopo dizia, nenhum ato de bondade, por menor que seja, é desperdiçado. E aí, o que você achou dessa análise de Round 6? Obviamente tem uma infinidade de coisas que a gente ainda podia falar sobre a série. Mas o que você achou da série? Tem alguma sugestão para análise aqui do vídeo? Deixe seu comentário e lembre-se, se você quiser assistir a mais vídeos como esse, já se inscreva no canal e já ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E até a próxima.